Sejam muito bem-vindas a mais um episódio 4.1, 4 mulheres e um propósito. E aqui já tem um recadinho inicial, né? É isso. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, compartilha com mais mulheres que estão na jornada do empreendedorismo. Vocês sabem que nós temos o propósito de, através do nosso canal, das nossas redes sociais lá no Instagram, trazer conteúdo para que vocês possam viver do negócio de vocês. Então, bora lá que hoje o bate-papo tá gostoso, tem uma convidada especialíssima, eu tenho uma honra de apresentá-la, Silvia Valtieri, maravilhosa, ela que é especialista em psicomotricidade, desenvolvimento infantil, mais de 25 anos de experiência. Gente, olha o currículo dela. O que eu faço? Fazer um resumo, tá? Porque tem muita coisa aqui. Ela que é membro da diretoria da Associação Brasileira de Psicomotricidade, está envolvida nas políticas públicas, diretora do Instituto Grupo Eficiente, atua na área clínica, na área educacional com crianças que têm atraso no desenvolvimento, atua na área da educação formando profissionais, coordenadora de pós-graduação, tem mentoria, tem curso, tem um monte de coisa aqui para compartilhar com a gente. Seja muito bem-vinda! Obrigada! Muito obrigada. Deixa eu apresentar também as outras meninas que estão aqui comigo do 4.1, Bianca Fola, especialista em gastronomia, em produtos de alto valor, né? Isso. Entrega high ticket, né? De atendimento premium, certo? Quer aprender com ela, entendeu? Karina Paraíso também, mentora de donas de negócio que querem ter sua consultoria, né? Exatamente. Ela que estrutura a sua consultoria e também especialista em marketing digital para compor a nossa mesa. Isso aí. Muito obrigada e Silvia, seja bem-vinda. Bora bater esse papo gostoso? Vamos lá. Bora. Quero começar agradecendo muito o convite. Falar sobre psicomotricidade é sempre um prazer, uma alegria, porque eu percebo cada vez mais a psicomotricidade tanto na escola quanto na saúde, e é muito importante essa intersecção, né, entre a educação e a saúde. Pós-pandemia, a gente viu as crianças precisarem cada vez mais desse olhar diferenciado em relação ao desenvolvimento. Então, cada faixa etária teve um impacto durante a pandemia e a gente tem colhido, né, os frutos desse impacto, né? Sim. Então, estudar sobre o desenvolvimento, estudar sobre a psicomotricidade, sobre como nós podemos trabalhar com as crianças, é muito importante, muito relevante. Então, agradeço a oportunidade, né, de falar sobre esse assunto tão importante aqui com mulheres tão incríveis como vocês. Posso falar? Então, para a gente iniciar esse bate-papo, conta para nós um pouquinho da sua jornada, da sua bibliografia, que eu tenho aqui, os 25 anos de experiência, né, Paula? Eu tive que ler aqui, Claro. uma hora aqui para estudar a nossa estudamos convidada. isso. Mas eu a conheço, gente, eu sou madrinha do filho dela. Então, parei. Bonitinho. Mas conta lá pra gente, compartilha a sua jornada. Então, eu comecei na escola pública, com 35 alunos por sala, estudando sobre aprendizagem, sou pedagoga, né? Fiz magistério. Deixei a tela de vocês aí. Ah, calma. Tá, tudo Tá bem. bom? Perdão, gente. Não Não tem problema. Não, Juliano Milho, cadê o milho? Cadê o milho dele? Paga? Paga. Paga 10 flexões. É porque a gente não deixou ele No almoçar da terceiro última erro, vez, eu olha lá. Que eu volto a pergunta? Na pergunta. Não, você já sabe a pergunta, vai. Tá, bom. Pode? Eu comecei na escola pública, trabalhando com educação infantil, 35 crianças por sala. E na pedagogia, no magistério, a gente aprende muito sobre aprendizagem, né? Sobre como as crianças aprendem, sobre como ensinar determinados conteúdos, mas não sobre desenvolvimento, né? Sobre como a criança se desenvolve, sobre habilidades preditoras para o processo de aprendizagem. E aí fui buscar conhecimento e encontrei a psicomotricidade. E aí, na psicomotricidade, fui estudar sobre desenvolvimento infantil. A psicomotricidade abrange desde o bebê até o idoso.
E para mim fez todo sentido estudar sobre habilidades que eram necessárias para o processo de aprendizagem formal, né, que acontece na escola, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Então, trouxe para mim um conhecimento muito relevante para o dia a dia. E quando a gente fala em escola pública, também trabalhei em escolas particulares, mas na escola pública a diversidade, as demandas são muito diversificadas, né? Então, foi uma grande escola para mim. Fui para a escola particular também, que também tive muitos aprendizados. Me interessei pela área clínica, comecei a atender, né, em contraturno com o trabalho da escola. Um processo totalmente diferente. Então, na área clínica, a gente trabalha muito com o personalizado, né, com a demanda individualizada, com o que cada um precisa, com a adaptação de materiais, com o plano individualizado de acordo com as demandas do dia a dia da criança, né? E aí consegui juntar a clínica com a escola. A partir daí, nasceu a pós-graduação em psicomotricidade. Comecei a formar profissionais, né, com esse olhar já um pouco mais amplo, né, incluindo a intersecção, saúde, educação. Essa formação já existe desde 2010, então ela foi amadurecendo, né? A grade curricular foi sendo modificada, a gente faz reuniões todo final de ano com todos os docentes para poder aperfeiçoar, para que todos os docentes saibam, né, o que cada um ministra em suas aulas. Eles têm liberdade total para escolher conteúdo, escolher metodologia. Então, a importância é que cada um saiba sobre o outro, né? Mas eles têm liberdade para colocar o próprio olhar, né, nas aulas. E aí, encontrei esse caminho da mentoria, da supervisão. E a partir da pandemia, quando a internet entrou com tudo nas nossas vidas, né, quando a gente aprendeu a fazer mais reuniões, a fazer aula online, né, que é diferente da aula EAD, né, a online ali com o professor ao vivo, com o engajamento do aluno. Eu entendi que o que eu fazia presencialmente também podia atingir outras pessoas em outros lugares do nosso país e até do mundo, né? Sim. Então, o que era muito difícil, por exemplo, para alguém que estava no Acre, chegar em São Paulo, vir todo mês para pós-graduação ou para fazer uma mentoria, com a internet ficava muito mais fácil, muito mais acessível, né? E aí isso amplificou o trabalho, né, de formação. Eu gosto muito desse percurso, acho que é um caminho diferenciado, né? No meio de tudo isso, fiz mestrado em Ciências da Saúde, fui entender um pouquinho mais sobre políticas públicas, sobre o impacto do acesso à saúde no Brasil, às crianças com alguma patologia. Então, como é o acesso no Norte, como é o acesso no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul, e assim, quanto a gente tem de diagnóstico, quanto a gente tem de subdiagnóstico, quanto isso impacta. Então, de fato, assim, a minha missão é fazer a diferença na vida de profissionais, que a gente consiga ter um olhar mais amplo, né, tanto para a saúde quanto para a educação, com base no conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, sabe? Acho que a gente é um compromisso com a infância, né? E aí a gente vai construindo. Eu já tô cheia de dúvida aqui. Manda suas dúvidas. Quando você fala, porque você falou que você tinha turmas com 35 alunos, existe então um psicomotricista num colégio, numa escola, e ele faz esse olhar de todas as crianças e ele tenta perceber ali
quem precisa de alguma ajuda Tá. ou não? Então, nesse momento em que eu tinha 35 alunos, não atuava como psicomotricista na Tá. escola. Tá. Atuava como professora de educação Tá. infantil. Mas a sua pergunta é muito pertinente, porque nós temos, hoje em dia, setores de psicomotricidade nas escolas. Ah, Então, a psicomotricidade, ela trabalha na educação em estimulação psicomotora, que é com bebês, que Uhum. previne, assim, algumas defasagens, que trabalha com o que é esperado para a faixa etária. A educação psicomotora, que auxilia ali no planejamento das atividades que a criança vai desenvolver durante o contexto escolar. E a reeducação psicomotora, que é quando a criança passa pelas atividades que são previstas, mas mesmo assim ela tem alguma dificuldade. Então, por exemplo, na alfabetização, a professora prevê uma série de atividades para chegar na alfabetização escrita, Tá. mas a criança não consegue o mesmo ritmo, fazer o mesmo traçado que as outras crianças. A reeducação psicomotora, ela pode reunir um grupo de crianças que tem ali as mesmas características, as mesmas dificuldades e fazer um apoio psicomotor para a criança avançar, sabe? entendi. Porque eu já pergunta estava que você preocupada, eu pensei, eu não tive essa prof. É, Talvez por verdade. isso eu não esteja Existe. estabanada, É eu me queime verdade. toda. Eu Não, pensei, eu você fiquei... não teve essa prof porque o ensino é outro. É. O modelo educacional mudou. Lembra que a gente teve uma entrevistada há algum tempinho atrás falando da educação da inclusão? Sim. Uhum. Né? Exatamente. Hoje a gente está com a inclusão. É, Então, antigamente não. Na nossa época não tinha. é não. outra coisa, é outro jogo a educação. Tanto da educação infantil quanto da educação no digital. Uhum. A educação, de uma forma geral, mudou no mundo, né? Então, a educação infantil, hoje a gente tem inclusão. Então, a diversidade de formas de aprender dentro de uma sala de educação infantil, inúmeras, por não só transtornos e deficiências, tá? Porque hoje existem várias formas de aprender. Hoje o conhecimento está muito disseminado. Hoje você tem muito conhecimento ali para pegar. Antes você tinha conhecimento na Barça. É verdade. Era só no livro, era só um modelo. A Barça eu fui longe? Eu não usei Barça. Eu usei. Eu também. Não usei Só ouviu Barça. Não, falar, eu só ouvi né? falar. Alguém me Mentirosa. contou. Lilian Chatomente em podcast. Tinha Barça. Polêmica. Cid Bianca Fora. Então, o formato que a gente tinha de adquirir o conhecimento era um único, né? Na leitura e escrita. Hoje em dia você tem vários formatos. Então, se desenvolveram várias formas de aprendizagem. E o professor tem que lidar com tudo isso. E ter o olhar bem amplo, né? Ter Sim, um olhar é verdade. super amplo. Exatamente. E é muito bacana porque, assim, o processo de inclusão, quando a gente tem um diagnóstico, a criança já tem um diagnóstico, o diagnóstico ele serve como um norteador para a gente pensar assim, o que é esperado para esse transtorno, para essa síndrome. Agora, muitas crianças não têm um diagnóstico, né? E aí, qual é o parâmetro? O parâmetro é o desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, quando qualquer criança nasce e recebe lá uma fichinha, o que é esperado aos 6 meses, o que é esperado a 1 ano, a 1 ano e meio. Então, esse acompanhamento do desenvolvimento, ele precisa ser muito criterioso para que a gente não negligencie com a criança, sabe? Para que a gente não deixe escapar dados que são importantes e que podem ser vistos no momento ali em que a neuroplasticidade está a todo vapor, sistema nervoso central ali funcionando a todo vapor para dar conta de reverter qualquer situação, porque mais para frente as sequelas são muito mais graves, podem trazer outros atrasos, outras dificuldades, sabe? Então, o psicomotricista na escola, ele faz como um perfil psicomotor. Ele fica atento ao desenvolvimento das crianças, ele vai de sala em sala acompanhando o desenvolvimento. A gente tem métricas para esse acompanhamento, né? Inclusive o Ministério da Saúde, eu gosto muito das tabelas oficiais, o Ministério da Saúde acabou de atualizar o que é esperado para cada faixa etária, inclusive por conta da pandemia, né? E aí é importante que
que a gente fique atento ao desenvolvimento infantil, sabe? Maravilha. Você comentou um pouquinho da pandemia, que foi atualizado recente, né? Como que você vê o impacto da pandemia em todo esse processo e como que entra a psicomotricidade, os profissionais, como eles podem auxiliar nesse processo que a gente está vivendo? Porque foi uma fase que a gente nunca imaginou passar. Para os pais é complicado, para as crianças mais ainda. Então, virou um processo que agora que passou, a gente está vendo todas as sequelas que a gente teve, Sim, né? é. Então, como que é isso na sua visão? Cada idade, então, por exemplo, a gente teve o maior período de isolamento social em 2020, né? Então, as crianças que tinham 1 ano em 2020, que hoje tem 5 anos, com 1 ano estavam desenvolvendo a área motora, o andar, por exemplo, né? O engatinhar, o ficar em pé. Pode ser que nesse momento tenham alguma dificuldade de mobilidade. As crianças que tinham 1 ano e meio, mais ou menos, estavam aprendendo a falar, tinham referência de pessoas com máscara. Então, nesse momento, podem ter alguma dificuldade de fala, né? Então, é como se a conta chegasse agora, sabe? Muito Então, legal. como se a gente pensasse degraus acima, né? A gente vê muito crianças que naquele momento estavam aprendendo a ler e escrever e que agora não acompanham o ritmo de escrita, não acompanham o ritmo de leitura, têm dificuldade em automatizar a escrita, sabe? A complexidade. Eu tenho uma sorte muito grande de sempre trabalhar em equipe. Eu venho, né, da escola, então a escola tem equipe. Na clínica, eu sempre trabalhei com equipe, fui para a ecoterapia, que trabalha com equipe, né, multi-interdisciplinar. Mas para quem não trabalha, e a mentoria, a supervisão, a consultoria também foi criada pensando nesses profissionais, justamente para que o raciocínio não seja sozinho, não seja solitário, sabe? É muita responsabilidade. É muita Para responsabilidade. você falar uma coisa ou não, Exato. né? Quando a gente escolhe um caminho, a gente está não escolhendo outros caminhos para uma criança, né? Para uma família, para a orientação dessa família, sabe? Então, eu gosto muito do raciocínio em conjunto, do raciocínio clínico, do raciocínio escolar em conjunto, porque aí a chance de acerto, a chance de contribuições enriquecidas é muito maior, sabe? Então, eu sempre valorizei muito consultoria, mentoria, penso que esse seja um caminho que acelera o processo, traz mais conhecimentos, faz com que a gente tenha outros recursos, sabe? Então, oficiais, de ponta, conhecimentos atualizados, artigos científicos, que de fato baseiem nossa prática em evidências científicas, sabe? Então, Não é um achismo, né? Não achismo, né? Porque hoje em dia, por exemplo, a gente fala muito em diagnóstico, os critérios diagnósticos mudaram, né? Então, mesmo para a TEA, né, que é o transtorno de espectro autista, não são mais 3 pilares, né? São 2 agora, né? O DSM-TR modificou os critérios, justamente pelo excesso de diagnósticos, né? Então, precisa estar em constante atualização, até para orientar a família, né? Olha, precisa estar há mais de 6 meses, ter constância em diferentes ambientes. Então, estar com profissionais que estão o tempo todo estudando faz muita diferença, sabe? Com certeza. Deixa eu te falar uma coisa, assim, que eu acho muito legal, né? Olhando tua trajetória, e a gente teve uma convidada recentemente, que é a Roseli, né? Pedagoga, que virou diretora de uma clínica, né? E eu vi acompanhando os stories dela falando o quanto é possível, sim, e acabei de lembrar também de uma outra professora, professores ganharem dinheiro no Brasil, né? Então, ela saiu do ensino público, pedagoga, né, como diretora de uma clínica, ela saiu da educação, foi para a clínica, hoje ela é membro de uma associação
que trabalha as políticas públicas no Brasil em psicomotricidade. Psicomotricidade é uma carreira que vem em ascensão no mercado, então vocês vão ouvir falar muito sobre psicomotricidade. E a Silvia saiu lá, né, da escola pública, dando aula da cadeira da professora, para assumir outros cargos e na educação. Na educação do profissional que está nessa jornada. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, porque eu acho que eu gosto muito desse tema da educação. A formação do profissional tem mudado ao longo desses últimos anos, né? Não só da educação infantil, né? Então você coordenou já muitos cursos de pós-graduação. Você é coordenadora já desde 2010. Você já formou centenas aí de psicomotricista no mercado. Como que você vê a diferença entre pós-graduação e mentoria? Qual é a diferença para o profissional? E aí que tá. O que é? Porque eu sei que dentro da educação, talvez no nosso mercado não tanto, mas no mercado do especialista técnico da saúde, por que mentoria? Por que não um curso de graduação, especialização que tem reconhecimento pelo MEC? O que é? O que a mentoria entrega diferente? Então, se você pudesse explicar e de repente a Karina também contribuir, que eu acho que é legal para as nossas... A nossa audiência. Perfeito. A pós-graduação, ela tem uma grade curricular bem definida, bem diversificada, e ela tenta chegar num ponto comum entre todos os alunos da pós-graduação. Então, a gente recebe alunos de diferentes áreas, com diferentes bagagens, né? E a gente tem que chegar num denominador comum. Então, leva um tempo, em torno de um semestre, para que todos estejam com uma terminologia próxima, com o mesmo conhecimento científico, com a fundamentação psicomotora ok, para poder começar a pensar em avaliação psicomotora, por exemplo. Então, por isso a pós-graduação ela tem a duração de 2 anos, né? A mentoria, ela é personalizada, ela já mesmo em grupo, a gente busca montar grupos de profissionais que tenham já uma carreira estruturada, com algum perfil próximo, que tenha uma mesma trajetória, até em relação à terminologia, que tenha metas em comum, sabe? Então, por exemplo, a gente o conteúdo é totalmente diferente. Eles complementam, né? Não começa uma mentoria falando sobre fundamentação psicomotora. Porque eles já sabem. Ele já sabe, né? Ele já tem. Então, a mentoria é um segundo nível. É um segundo nível. Para quem já fez a pós. Isso, acelera a carreira desse profissional. Então, assim, é muito mais a fundamentação teórica associada à prática. Na pós-graduação, para chegar na prática, ele tem que estar no 3º semestre. Ele tem que passar 1 ano estudando a teoria para, no 3º semestre, começar a ver a prática. Na mentoria, você já discute a prática, já tem anos de experiência. Porque são pessoas que já estão na prática ou que já passaram por uma formação de base em psicomotricidade ou já têm uma atuação de base em psicomotricidade na escola, na clínica, enfim. Então, a gente até tem uma mentoria específica em grafomotricidade para educadores e para psicomotricistas clínicos, que é uma mentoria muito específica, assim, de quais instrumentos a gente pode utilizar na avaliação grafomotora, quais técnicas de grafomotricidade, quais instrumentos a gente utiliza antes da alfabetização e depois da alfabetização para as crianças que não conseguem alfabetizar. Então, assim, para chegar na mentoria, o profissional ele precisa já ter uma bagagem, sabe? É diferente da pós-graduação, que se a gente pensar assim, a graduação, você entra lá com seus 18 anos, 4 anos de graduação, sai com 22. Você consegue entrar na pós-graduação com 22 anos, sabe? A mentoria, normalmente, quem busca a mentoria... Tem muitas pessoas jovens que buscam a mentoria, mas que já estão com alguma colocação no mercado de trabalho, precisam ganhar referências práticas fundamentadas, sabe? Assim, então, não tem tempo
E fora que os encontros são quinzenais, a gente deixa tarefa, então o ritmo é muito Mais mais intenso. acelerado, é mais É. intenso. A Legal. pós-graduação, ela tem um ritmo mais lento, mais cadenciado. A mentoria é um ritmo mais intenso, sabe? Deixa eu fazer uma pergunta. Pode. Eu tô perguntadora hoje. Perguntadora foi ótima, né? Perguntador. Manda, Lilian. Ó, pra você, cara. Uhum. Pra Karina. Tá. Porque a Silvia falou, né, da pós-graduação, da formação, né? Graduação, conhecimento, né, de uma profissão. Aí você faz uma pós-graduação, um pouco mais específica. E aí a gente tá num caminho de mentorias e consultorias. Sim, exatamente. Porque você trabalha com mentoria e consultoria. Uhum. Tecnicamente, Cá, explica pra gente qual a diferença entre mentoria e consultoria. Vamos lá. Mentoria, ela é um processo de direcionamento e vem muito acompanhado com desenvolvimento. É por isso que quando a Silvia trouxe, eu acho que até complementando muito o que ela falou, a graduação e a pós-graduação é ensino. Ensino, né? Você aprende toda a base teórica de aprendizagem que você precisa ter. Já na mentoria é um processo prático e é como se fosse o desenvolvimento seu profissional na carreira, né? Então, ele é um processo ali de acompanhamento, de desenvolvimento, em que você direciona a pessoa para ela chegar num objetivo, né? No caso da Silvia, ela direciona esses profissionais a atuarem profissionalmente na carreira, né? Já na consultoria, ela vem com o formato de trazer soluções prontas. Então, eu não direciono você para que você vá lá, atue e chegue em um lugar. Não, eu trago a solução pronta para você chegar naquele lugar. Então, eu quero me atuar como um profissional de psicomotricidade, preciso criar a minha clínica. Beleza, numa consultoria eu vou traçar com você tudo que você precisa fazer. Quais são os testes, tá aqui o teste, quanto você precisa precificar, é esse o valor que você precisa precificar. Na mentoria eu direciono, você precisa precificar, ver o mercado, você precisa abrir uma clínica tal, eu direciono para você fazer. Então, eles são próximos, mas têm objetivos diferentes. Todos eles aceleram muito a carreira, só que depende também muito da sua pressa. Eu acredito muito na consultoria nesse momento atual, para o momento que a gente está vivendo, porque a gente está com pressa, né? A gente vive uma onda de que as pessoas... Não, é assim, tá com tempo? Mentoria. Tá sem tempo? Consultoria. Exatamente. Adorei! Fala de novo, gostei. Exatamente. Tá com tempo? Mentoria, porque aí você vai devagarzinho e você faz. Exatamente. Tá sem tempo? Consultoria. Alguém vai Exatamente. fazer por você. Exatamente. Peguei. E a gente está passando por essa fase, né? A gente está nesse processo acelerado e as pessoas às vezes querem sair da pós-graduação e já quer criar clínica. Ela não vai esperar 6 E meses outra numa coisa, mentoria, Cá, às vezes a pessoa que já tá nesse lugar, com esse olhar, ela não tem tempo de verdade. Às vezes ela fazer a mentoria e demorar 6 meses vai custar muito para ela em horas de trabalho. Exatamente. E ela acha um consultor em quem ela confia e que já fez o que ela quer fazer. Se você Acelera muito. pode, Sim. contrate um consultor, né? Exatamente, acelera muito. Ele já testou, ele já errou, ele já fez. Isso, exato. Então acelera muito o caminho, né? Essa é uma solicitação que eu tenho muita, É? sabia? Como o Instituto tem 19 anos de história, nasceu um consultório, né? E depois virou um instituto. Eu sou diretora clínica do instituto. Então, muitos formados na pós-graduação, a pós acontece no instituto em parceria com a Faculdade de Medicina do ABC. Eles têm aulas práticas com os materiais, e aí eles falam assim, quais materiais eu preciso comprar para montar minha clínica? Quais testes eu preciso ter para atender meus pacientes? Qual espelho eu preciso comprar? Então, assim, como se eles quisessem um modelo de clínica. Se eu encaixotasse isso e dissesse, olha, tem um kit aqui que custa tanto. Kit sucesso. Kit sucesso. Esse material vai de tal idade a tal idade, com tais habilidades e custa... É isso. Muitas pessoas comprariam, Compram. porque é a consultoria, né? Então, assim, eu não quero comprar um monte de materiais para ver o que dá certo. Isso eu fiz. Esse percurso eu fiz. Beleza, é isso aí. Entendeu? Eu já sei o que não serve, eu já sei o que fica para trás no armário. Já gastou muito dinheiro. Já gastei muito dinheiro. Muito dinheiro. Sabe por que eu falei isso? Eu estava conversando com um aluno e ele já tem 40 a mais, é advogado, tá querendo fazer transição para gastronomia. E sem querer eu falei, não, a mentoria talvez não seja para você. Você não vai querer que eu te ensine tudo para você fazer, porque você advoga ainda. Então talvez o caso seja... Depois me arrependi.
que ele falou, e aí, eu quero a consultoria. E aí, agora tem que fazer. Vai ter que fazer. Vai ter que fazer, ó. Pode cobrar, Vai ter que Bianca fazer. Fola, É o ela vai Marco. fazer. Marco, pode cobrar, tá? Ela próximo vai fazer a podcast. consultoria. Tem gente que não tem tempo Não pra tem, vender, entendeu? gente, o Tem que gente mais tem me, hoje em me dia? traz o pronto, que eu só quero implementar. Eu só Eu quero quero a fazer. solução. Quero a Isso, solução. isso. E a gente precisa estar atento ao mercado sobre isso. E eu acho Exato. que quando a gente entende o modelo educacional, como tem o curso, tem a formação, tem a graduação, tem a pós-graduação, beleza, tem a parte técnica, mas tem gente querendo acelerar. Uhum. Porque hoje não tem mais tempo. Ninguém tem mais tempo a perder, porque o jogo muda muito rápido. Uhum. A gente era do. Eu não era, tá? Meirelle tá aqui nos bastidores só indo. Eu não era da Chatamente. Basfa. Eu não era da Basfa, a Bianca me falou. Mas eu era do currículo. Nossa, Sim, Quem entrega currículo hoje em dia? ninguém. Ninguém, porque o jogo mudou. Porque ou tá no LinkedIn, ou o pessoal do RH tá no Instagram, Tá. olhando o perfil profissional. Então, se nós não estamos antenados com o mercado de trabalho, de como vem a educação, Uhum. a gente fica para trás. É verdade. E é isso que tem gente estudando isso para entregar pra gente, né? Facilita É, muito. Facilita. E sabe, na psicomotricidade tem também a supervisão, que é para quem já tem o consultório, já tem uma carreira estruturada, mas se sente sozinho na discussão de casos, por exemplo, né? Então, a gente tem a mentoria, a consultoria e a supervisão. olha, você paga pra ter um amigo que fala a mesma língua que você? Paga, e eu vou te Paga. falar, Nossa, que terapeuticamente legal! falando, quando eu trabalhava na clínica, eu tinha quero- consultório Como que sozinha. chama? Supervisão. Supervisão. A minha virada de chave como terapeuta foi ter uma Ai, supervisora. Eu quero ser Mas eu acho supervisora. incrível. Eu Todas quero as- ser supervisora. Você pode ser supervisora. Você pode... Eu não conhecia Porque isso. de pode repente ser. você tá lá, a pessoa tá criando sozinha as receitas e tal. Não Poxa, eu sabe. queria alguém pra trocar ideia, Uma pra coisa insight. rápida Isso. pra Vamos resolver. cozinhar junto. É sensacional. É isso que a Meire tá falando, a gente traduz. Vem aqui falar, televê. já entra aqui, né? Isso. senão Vem fica falar, uma já pega o bola, né? microfone pra Na verdade, audiência. assim, ó, a gente tem que ficar atento, porque a gente está falando de mentoria, pós-graduação, mas nós temos base de conhecimento sempre para alguma coisa nova. A gente falou de supervisão, às vezes a pessoa não tem nem esse tempo todo, mas é uma reunião sua com ela que vai resolver o problema. Então, a Aline está falando da mudança do cenário de educação. A gente não pode perder as oportunidades de negócio que nós temos com o nosso conhecimento. Então, é supervisão, é um acompanhamento, é um programa de implementação. Então, assim, quando a gente fala de produto, a Karina também falou um pouco mais, né, da diferença de consultoria, talvez não seja se prender no nome que você vai dar para aquilo que você faz. É se prender o quê? Na solução que você proporciona. Boa. Porque nós temos muitas soluções para oferecer. Anota. E, Não é, Não E é aí? o nome, é a solução. e isso é muito engraçado, né? A Karina, a gente faz os produtos, o que a gente fica atento? As pessoas estão muito preocupadas com o nome que vai ter, o nome do meu produto, o nome da minha clínica, o nome de um monte de coisa. Gente, o nome não é o mais importante. O nome, às vezes, ele nasce no percurso, né? Mas aquilo que você gera de transformação que vai ser o diferencial. Ah, é supervisão? Tudo bem, para ela pode ser supervisão, para você implementação, para ela acompanhamento, não importa o nome que você vai dar. É justamente isso. A gente olhar a transformação. E é isso que eu acho que o que tem sentido no nosso podcast, né? É trazer para as pessoas olharem para a jornada delas e falar, tá, mas o que eu posso fazer de diferente? Como é que eu posso contribuir com as pessoas que estão do outro lado? Ih, parabéns. Maravilha. Você que está aí assistindo, vote. Transformamos esse podcast em 5 por 1. Não cabe na mesa, não bota. Não volta, Né? não Mas voltar. um ponto legal que eu queria complementar a Meire é que é louco, né? Essa questão do nome pega muito e às vezes as pessoas se encaixam, por exemplo. Se É encaixam, mentoria, é consultoria ou é curso. Fora disso, eu dou de graça. Então vira o café com Pix. Aí já muda. Sem Pix, né? Sem Pix. Vira totalmente essa questão de colocar na caixinha o que não for, eu posso ir dando de graça, solucionando de graça e não chegando. Na nossa área, né, quando eu tava na nossa área da saúde, supervisão é uma coisa muito comum. Muito comum. Muito comum. muito comum. Todo mundo trabalha com supervisão. Todo mundo sempre teve uma supervisora. E agora, a mentoria, por exemplo, cirúrgica, que é o pessoal do business vem falando mais disso, o digital, tá usando a mesma estratégia, só colocou outro nome. Mas E outro dia é a mesma coisa. Você fosse na área da saúde, tipo, uma supervisão,
fica um adendo para todas nós. Vamos olhar para Outras áreas, Sim, o que em sim. outras áreas, em outras áreas. Exatamente. Porque a gente tem supervisor. Eu tive Sim, supervisora eu sempre tive há 15 supervisora. anos atrás. Sim. Eu pagava pra ela a cada 15 dias pra discutir os casos comigo. Pra ela me dar um olhar sobre os meus casos clínicos, sobre o meu atendimento, me dar um direcionamento. É Muito verdade. E ela foi uma das grandes viradas de chave da minha carreira técnica ali. Uhum. Sim, E é agora verdade. tem muita gente na área da saúde que não quer comprar mentoria, porque não entendeu. Não entendeu. Não entendeu. É verdade. Ficou na Para no mim é nome. muito claro, assim, a supervisão é muito pontual para terapeutas já estruturados, e a mentoria é um processo muito mais organizado, um processo contínuo, um processo que tem outras contribuições, sabe? Então, a supervisão ela é mais técnica, É né? uma troca. É uma uma troca. troca. É. Agora, a Ela mentoria, te leva de um ponto A ela até te um B. leva de um ponto a outro, sabe? verdade. Assim, é um É, o processo mercado mais vem- complexo. E o mercado vem mudando muito. Mentoria nos Estados Unidos, gente, ó, faz tempo. Empresas fazem mentoria há muito tempo. Consultoria empresarial tem há anos. É que agora está disseminando a várias outras profissões, né? Uhum. E é o ponto que a Mary falou, é olhar para o todo. A gente olha muito para a onda do momento e fica ali, né? Uhum. Na pandemia, curso online, pum, todo mundo faz curso online. Saiu da pandemia, mentoria high ticket, tá na onda da mentoria high ticket. Aí vai todo esse processo, né, de evolução, né, e que a gente tem que educar quando a gente vende, né, para os Sim. nossos clientes. Vender, principalmente na área da educação, que pós-graduação, mentoria, consultoria são complementares. É muito comum, eu faço uma pós ou faço uma mentoria? Não, você faz os dois, amor. Os dois vão te ajudar. Porque é Né? um nicho rígido, né? Da saúde. É, É um nicho que assim, você faz, você estuda, você tem ali os seus... técnico, tem é um um nicho caminho. técnico. E aí Uhum. talvez tenham profissionais que olhem e falem, não vou essa mentoria. O que é isso, mentoria? Não, né? A pessoa pode ter um preconceito. Mas é que o técnico precisa ganhar dinheiro. Uhum. Entendeu? Só conhecimento técnico, você não alcança o reconhecimento profissional. É isso que as pessoas não entendem. É uma parte da jornada. Uhum. É uma parte da jornada. Então, tem outros conhecimentos que você precisa ter. Sim. E no mundo de hoje, você precisa de outros conhecimentos para jogar o jogo da sociedade hoje. Você precisa saber de venda, você precisa saber de marketing, você precisa fazer networking. Isso você não aprende na faculdade. É verdade. O jogo é outro já. E até a linguagem, né? Assim, É. a linguagem, a forma de estruturar o processo como um todo. Então, quando a gente explica para uma família como é o processo de tratamento, onde ele começa, como a criança vai ser avaliada, como vai ser a intervenção, qual é a meta daquele tratamento. É diferente de quando a gente conversa com a escola, que é o nosso parceiro, que é onde a criança vive, que é onde a gente vai trabalhar em conjunto, né, para poder orientar aquela família que não tem nem conhecimento Sim. educacional, nem de saúde, sabe? Então, são linguagens diferentes, que é o que a Meire falou, assim, a gente precisa transitar por áreas, sabe? Então, assim, a família, ela precisa ser acolhida, precisa ser orientada, e a gente precisa manter uma comunicação efetiva, sabe? E eficaz. Você falou um pouco da família. Se eu sou um profissional da área, o que eu preciso ter para desenvolver profissionalmente, até o que você traz muito na sua mentoria? Quais seriam as áreas, os pontos que você precisa estar atento para realmente conseguir, né, crescer profissionalmente na área de psicomotricidade? Tá. Penso que, assim, primeiro, a questão da cientificidade. Então, Uhum. a gente fala muito na base científica, né? De não ter o achômetro, a gente não acha nada, a gente constata, a gente verifica, a gente mede, né? Então, essa linha, ela sempre precisa ser muito norteada por conhecimento científico, mas muito humanizada também, né? Então, há muitos anos se fala sobre humanização, no acolhimento da família, em explicar o processo para a família que está chegando, né? Então, o primeiro contato com a família, a gente chama de anamnese, que é uma entrevista. E é nessa anamnese que a gente faz a venda, na verdade, do nosso trabalho. Que é quando a gente explica, olha, você está chegando, a sua criança vai chegar, ela vai passar por esse processo, essas avaliações são baseadas nesses fatores, esses parâmetros,
porque a família chega sem saber o que vai acontecer, né? Dar um diagnóstico desse não deve ser, né? Não é uma boa notícia que você leva, não, né? É complicado. Tem que ter um manejo. Você precisa trazer as fortalezas e as fragilidades, né? Então, até a forma como a gente fala, hoje em dia, assim, a gente fala sobre questões que são duras e difíceis, mas a terminologia é muito mais adequada, sabe? Então, fortalezas e fragilidades foram terminologias que a gente entendeu que, assim, que trazem perspectivas, sabe? Muito legal. A família entender o processo, a gente se colocar à disposição para trabalhar de forma conjunta, mas essa segurança, essa disponibilidade, acho que tudo isso faz com que o profissional ele mostre o conhecimento que tem, mas seja acessível à família, sabe? Assim, consiga. Eu sempre eu tenho contato com as famílias que foram os meus primeiros pacientes. Nossa, que hoje as crianças estão na universidade, né? Que legal. E as mães escrevem até hoje, às vezes colocam no Facebook, né? Que é a rede que elas conhecem, né? A Lilian não conhece. Então, é que eu sou dessa época. Eu também. E elas falam assim, nossa, meu filho foi atendido pela Silvia. E acho que esse olho no olho, essa empatia, sabe? Assim, eu sei o que você tá vivendo, eu sei que ele é o seu amor, sabe? E eu tô aqui pra trabalhar junto com você, né? Então, assim, independente da técnica, é sempre um ser humano trabalhando com outro ser humano, sabe? Acho que é isso. Nossa, eu acho isso incrível. Incrível. Maravilhoso. Eu sou muito fã do trabalho dela, trabalhei com ela há muitos anos, estou muito feliz de ter você aqui nessa mesa, que você tenha compartilhado com a gente a tua jornada. Eu sei do teu trabalho, eu sei o quanto as famílias são muito gratas pelo quanto ela contribui, não só com o desenvolvimento das crianças, mas com a família. Eu, de fato, já vi na prática tudo que ela está contando hoje. É um prazer ter você aqui. Acho que é uma honra para nós. Eu sou psicomotricista também, vocês sabem disso. Ter você à frente da diretoria lá como membro, trabalhando pelas políticas públicas da nossa profissão. Eu tenho certeza que ela vai mudar no nosso país. Eu tenho certeza que mais profissionais serão impactados e tem uma longa jornada aí para você atuar na educação. Sim. O seu compromisso agora é acelerar a carreira desse pessoal aí, tá vindo, porque o mercado precisa de psicomotricistas dentro das escolas, dentro das clínicas, né? Então, obrigada! Eu que agradeço muito, muito, muito pela conversa, pela contribuição. Fico super à disposição, caso alguém coloque alguma pergunta depois, né? Tô super à disposição. Compartilha aqui, né? Com o pessoal, como é que eles podem te achar, qual o seu Instagram. Silvia Baltieri é meu Instagram. O que mais? O Instituto Grupo Eficiente. O Instituto do Grupo Eficiente, é onde atuo clinicamente. E é isso, né? Pós-graduação tá lá, tem cursos lá, suas mentorias. Sim. Maravilha, ótimo. Então, eu agradeço, nós agradecemos mais uma vez por vocês acompanharem. Se inscrevam no canal, compartilhem aqui com outras mulheres, aqui uma conversa sobre educação, sobre psicomotricidade. Então, se você conhece algum pedagogo, alguém que está querendo transformar sua carreira, sair da educação, ir para a área clínica, quer atuar com desenvolvimento infantil, manda esse podcast aqui para essa pessoa que você conhece, manda os comentários, siga-nos no YouTube, nas nossas redes sociais, tem Instagram, e a gente não contou para eles a novidade ainda, Qual né? é? Eu vou deixar para próximo, porque eu não sei se eu Fica aí posso revelar. No próximo episódio eu conto pra vocês, beleza?